Oi, pessoal, bom dia. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um tema bem amplo, bem vasto na odontologia, que são as cerâmicas odontológicas. Esse assunto gera muita angústia às vezes, porque ele remete a muitos processos laboratoriais diferentes, a muitos sistemas diferentes. E nós, na disciplina, resolvemos dar essa aula de uma forma o objetivo maior de que vocês consigam entender, né, a indicação, qual a problemática desses sistemas, e que vocês consigam se ambientar entendendo o que são as cerâmicas odontológicas, para que elas servem e por que elas são tão utilizadas na reabilitação protética. Na verdade, esses materiais são extremamente estéticos e tudo o que a gente mais deseja na odontologia, lógico, além da função, é a estética também, né? Cada vez mais procurada. Então, nós resolvemos dar essa aula de uma forma bem didática, tá? A gente resolveu classificar essas cerâmicas de uma maneira que vocês vão ver, mas vocês podem perceber que existem diversas formas de classificá-las. Então, cada livro, cada bibliografia tenta classificar essas cerâmicas de uma forma. E a nossa classificação, a gente buscou dar essa aula para tentar deixar mais didática a coisa, tá bom? Então, o meu objetivo hoje na aula, pessoal, é que vocês consigam conhecer esse novo material, que são as cerâmicas odontológicas, tá? Bem como entender o seu progresso ao longo do tempo, e aí fazer associações em relação às indicações desse sistema, tá bom? Toda a parte laboratorial, a gente achou melhor não focar em cada sistema propriamente dito, porque senão a aula ia ficar extremamente cansativa, ok? Então, eu espero que vocês entendam, tá? Gostem. E qualquer coisa, eu vou estar aqui aberta para qualquer dúvida que vocês tenham, ok? Pode se contactar comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá bom? Pelo Insta. A gente está aqui para ajudar, para ser um facilitador para vocês nesse processo de aprendizado. Tá legal? Vamos lá. Deixa eu botar aqui a aula para eu começar a mostrar para vocês. Então, vamos lá. A gente vai aprender os sistemas cerâmicos, certo? Deixa eu voltar para esse slide. Essa aula foi desenvolvida pela professora Juliana Souto Maior, juntamente comigo, professora Roberta Gundi, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses sistemas cerâmicos, que quando a gente dá uma olhada nas fotos de livro, a gente vê essas imagens, né, de diversas cores e a gente não consegue entender, às vezes, o que danado é isso. Aqui, pessoal, mostra a construção de algumas coroas, certo? No laboratório, pelo sistema, por um dos sistemas cerâmicos. Aqui, não sei se vocês conseguem perceber que tem uma estruturazinha que ela é um pouquinho porosa, e cada corzinha dessa se remonta a uma cor de cerâmica que vai ser depois que ela é elevada a uma determinada temperatura, esse material aqui, ó, vai se transformar nessa coroa que a gente deseja cimentar na boca do paciente, tá bom? Então, as cerâmicas, elas são materiais extremamente antigos. Há muitos anos atrás, elas foram desenvolvidas, né, através da queima de certos materiais de barro também, e elas foram muito utilizadas na confecção de jarros para
se colocar água, armazenar alguns líquidos, naquela época que a gente não tinha geladeira, não tinha tecnologia nem nada. Então, os povos de antigamente já utilizavam muitas cerâmicas, né, na confecção também de artigos de decoração. Hoje em dia a gente tem muita aplicação desse material. E a cerâmica, ela vem do termo que chama queramos, que é exatamente matéria queimada. A cerâmica que a gente conhece hoje, ela vem exatamente da queima daquele material, e aí que ele pode ser, depois disso, moldado e dar a característica do que nós queremos. Pode ser vasos, podem ser as cerâmicas que a gente usa para assentar os pisos de nossa casa, né? Existem vários artigos de cerâmica. E essa cerâmica que a gente começou a imaginar que podia ser utilizada na boca no formato de dentes, historicamente. E assim se conseguiu, e até hoje a gente utiliza cerâmica. Lógico que não é a mesma cerâmica, né, que eu mostrei para vocês anteriormente, né, são compostos diferentes, mas que são compostos que existem na natureza e que há uma queima, e dessa queima a cerâmica, do jeito que a gente quer, ela vai surgir, certo? Então, a primeira coisa que eu queria desmistificar para vocês é algo muito comum. A gente tem uma dúvida e a gente diz: meu Deus, cerâmica e porcelana, elas são a mesma coisa? Será que são? Porque muitas vezes a gente vê os dentistas falando: ah, esse dente vai ser porcelana, ah, não, é cerâmica, cerâmica pura, cerâmica prensada, são tantos termos. E aí hoje eu gostaria de desmistificar isso para vocês. A porcelana que vocês estão vendo aqui, nessa xícara, que é muito comum a gente ver lindas porcelanas, não é? Elas são, pessoal, um tipo de cerâmica, tá? Essa porcelana que a gente conhece, ela é feita através da queima de certos materiais e ela é obtida através disso. Portanto, ela é uma cerâmica. Então, a porcelana é um tipo de cerâmica, mas nem toda cerâmica é porcelana. E o que é que vai diferenciar elas? Na verdade, a cerâmica a gente pode considerar como sendo materiais compostos por uma combinação de elementos metálicos e não metálicos. Na odontologia, essas cerâmicas elas são normalmente compostas basicamente de sílica, alumina e potássio. Então, esses compostos, sílica, alumina e potássio, eles são compostos que estão presentes nas cerâmicas odontológicas. No entanto, quando é utilizado uma argila branca, que a gente chama de caulim, mais quartzo e feldspato, aí a gente vai dizer porcelana. Então, a porcelana é um tipo de cerâmica que, por ter o caule em sua composição, quartzo e feldspato, a gente chama de porcelana. E essa matéria, esse material, a porcelana, ele é maravilhoso na odontologia, porque ele confere ao material translucidez e alta resistência, tá? Em relação a outros materiais resinosos. Então, principalmente, pessoal, essa translucidez, já que essa alta resistência, aqui eu estou comparando com outros materiais, embora a gente vá ver que essa resistência ao longo do tempo ela foi melhorada, a translucidez da porcelana ela é invejável. E a gente sabe que os dentes eles são policromáticos. E a gente precisa, para dar um toque de naturalidade, mimetizar de alguma forma nas facetas ou coroas a translucidez. Por isso que a porcelana ela é tão querida pela odontologia, porque ela é extremamente estética. A gente consegue conferir muita estética quando utilizado desses materiais, tá bom? Então, nem toda cerâmica é uma porcelana, mas toda porcelana ela é uma cerâmica, ok?
E aí os materiais cerâmicos, eles são tão desejados e são tão utilizados e estudados. Por quê? Porque eles são biocompatíveis, tá? Eles têm uma radiopacidade semelhante à do dente, parecida. Eles têm resistência à compressão, uma boa resistência à compressão, tá? Boa relação com o periodonto. Ele tem semelhança aos tecidos dentários, tá? Tem uma estabilidade de cor diferente das resinas, que por serem mais porosas, elas vão com o tempo, elas vão absorvendo um pouco aqueles corantes, né, que a gente vai se alimentando. A cerâmica, ela tem uma estabilidade de cor muito boa. Então, tudo isso faz com que a gente deseje aprender mais sobre elas e que as restaurações sejam confeccionadas, quem sabe a longo prazo, né, a gente vai usar mais as cerâmicas, né, mas por hora a gente utiliza esses materiais na prótese como restaurações indiretas. Então, a cerâmica ela não é usada de forma direta como os materiais resinosos que vocês aprenderam, tá? Então, vamos lá. Quais são as vantagens dos sistemas cerâmicos? A estética, a baixa condutibilidade térmica e elétrica, alta resistência à compressão, biocompatibilidade e a radiopacidade próxima dos dentes, ok? E quais são as principais desvantagens dos sistemas cerâmicos? Pessoal, a primeira desvantagem, e essa é muito desvantagem mesmo, é a friabilidade. Ou seja, as cerâmicas, por mais que elas tenham uma excelente resistência à compressão, elas não têm uma boa resistência à flexão. Então, elas são um material que, mesmo suportando altas cargas, quando de repente chega alguma carga que ela não consegue suportar, ela quebra. Ela é muito friável. Um vidro, por exemplo, se você tem um vidro, um cristal, vamos pensar no cristal, trincado. Se você simplesmente dá um peteleco, ele se desmancha todo. A cerâmica é parecida com isso, ela é extremamente friável, tá? Ela, por ser muito dura, ela pode ocasionar o desgaste dos dentes antagonistas. Por quê? Porque ela é mais dura do que o dente. Então, a cerâmica, se você for colocar ela, por exemplo, com um paciente que tem um problema oclusal, uma carga oclusal excessiva em determinada região, a cerâmica ela vai desgastar o dente saudável, em vez de ser desgastada como as resinas. E o custo, pessoal, o custo da cerâmica é muito elevado em relação aos outros materiais, tá ok? Então, essas são as desvantagens dos sistemas cerâmicos. E aí eu trouxe essa imagem para vocês, porque vocês também devem ter entrado em contato com esse termo, metalocerâmicas. O que são as restaurações metalocerâmicas, as próteses metalocerâmicas? É o seguinte, quando as cerâmicas elas começaram a ser pesquisadas e estudadas, essa característica da friabilidade, né, ela fez com que esses materiais eles tivessem muito insucesso quando colocados sozinhos na estrutura dentária. Então, começou-se a associar esse material estético, vocês observam aqui, ó, aqui um molar, 2 pré-molares, dá para a gente observar aqui, ó, né, o esmalte, a dentina, translucidez, parece um dente natural. Mas por dentro, ó, essa capinha, por dentro tem um metal. E é essa estrutura que a gente vai cimentar no dente. Então, essa estrutura de metal, o que foi que se percebeu? Que como o metal, ele tem uma resistência, tem uma propriedade mecânica muito satisfatória, passou-se a utilizar ele associado a essas restaurações cerâmicas, né? A aplicação de cerâmica para conferir a estética, mas também conferir uma resistência desse material
a longo prazo na boca. Então, por muitos anos, a gente tinha a metalocerâmica como a restauração, né, como a prótese de escolha para reabilitação na prótese fixa, tanto unitária como de 3 elementos ou de mais elementos, tá bom? E aí, o que é que acontece? A evolução foi acontecendo e as tecnologias ajudaram muito a melhorar esses sistemas. Por isso que nós, na disciplina, resolvemos hoje, né, falar um pouco para vocês acerca do histórico desses sistemas cerâmicos, para assim vocês poderem entender melhor por que existem tantos sistemas e tanto nomes de cerâmicas, né, que a gente vê nos congressos, nos artigos científicos. Então, de início, se tinha um material cerâmico, que era altamente estético, no entanto, as características de friabilidade, né, baixa resistência à compressão, ela existia, e para compensar isso, passou-se a associá-las a restaurações metálicas cerâmicas, tá bom? E aí, pessoal, até hoje a gente pode lançar mão sim das próteses fixas, das coroas metalocerâmicas, pode, mas também a gente tem como lançar mão de outras tecnologias. Então, só para que vocês entendam, eu não sei se vocês tiveram essa aula, tá vendo aqui que eu tenho 3 elementos? Imagina que na boca do paciente existem um molar e um premolar. Vocês observam que aqui tem metal pela reflexão e aqui tem metal e aqui não tem nada, porque provavelmente na boca a gente tem um dente aqui, um premolar e um molar, onde vai ser cimentada essa prótese. Essa prótese, pessoal, ela é chamada ponte. Por quê? Porque existe aqui, ó, um pontecozinho, um dentinho, que ele não vai estar cimentado em nada, mas ele vai fazer parte dessa estrutura. Já aqui, olha, eu tenho só um dente unitário, uma coroa unitária que a gente fala, porque é essa coroa que a gente vai cimentar na estrutura dentária, tá bom? Dei uma travada aqui. E aí, como hoje em dia a gente preza muito pela estética, não é? Pelo o belo, os cientistas, os laboratórios começaram a pensar: poxa, por que não dentes, coroas totalmente estéticas, totalmente de cerâmicas, tá bom? E aí surgiu com o tempo as próteses metal free, ou seja, metal free sem metal, livre de metal. Então, hoje, pessoal, além de existirem as próteses fixas metalocerâmicas, né? Ali eu mostrei para vocês uma ponte e uma coroa total metalocerâmica. Também hoje já se fazem as próteses fixas metal free, livres de metal. E hoje já se sabe que quando a gente utiliza alguns sistemas que são à base de zircônia, que são estruturas que têm uma resistência, tanto flexural quanto a resistência, todas as propriedades mecânicas bem, bem legais, bem superiores, a gente consegue fazer próteses metal free com segurança, com taxas altíssimas de sucesso, tá bom? E aí, ó, poxa, e qual seria a diferença das duas? Uma prótese metal free, livre do metal, ela é mais estética, né? Porque há uma reflexão da luz. Aqui, quando a coroa é metalo-cerâmica, ó, imagina aqui um metal, a cerâmica aplicada em cima, e aí aqui, ó, normalmente nessa região do terço cervical, pessoal, há uma escurecimento. Então, às vezes, você consegue até ver um cinza, um escuro por debaixo da gengiva,
Porque por conta da cor do metal, das propriedades, essa luz ela não é refletida, ela é absorvida. Então, esse escurecimento aqui é um grande desafio. E, normalmente, quem tem prótese, metalocerâmica, uma coroa unitária, né, na boca, às vezes, esse halo escurecido, próximo à gengiva, traz muita chateação. Então, em alguns casos onde a estética for soberana, a gente deve pensar, sim, numa coroa total cerâmica. Mas, no entanto, também essa tecnologia é mais cara. Então, na clínica, né, a gente tem que pesar tudo isso, tá bom? Porque, no fim, quem se submete a um tratamento odontológico quer que fique bonito, não é verdade? A gente não quer que fique aparecendo um pretinho, fique feio, até porque as pessoas investem, né, dinheiro, porque as próteses fixas elas têm um custo laboratorial e elas se tornam um pouco mais onerosas do que uma restauração direta em resina, tá? E aí, com o tempo, olha aqui o halo que eu falo para vocês, está vendo? Que com o tempo pode ficar escurecido, né? Alguns trabalhos mostram que já aqui, ó, essa figura, uma coroa, ó, de porcelana, de cerâmica pura, tá? Então, hoje já se sabe que a cerâmica pura, quando cimentada, indicada da forma correta, ela pode ter uma taxa quase 100% de sucesso clínico. Por exemplo, aqui foi avaliado por 11 anos. Então, é um sucesso, né, clínico importante, dizendo que a gente hoje, realmente, a gente pode lançar a mão delas sem se preocupar tanto, tá bom? E quando há falhas nessa restauração de cerâmica pura, né, nessas próteses, normalmente, pessoal, quando é uma coroa unitária, essas fraturas, elas são normalmente fraturas catastróficas, olha, tá vendo? É difícil quebrar uma partezinha. Normalmente, elas são catastróficas, você perde essa coroa. Às vezes, acontece de se ter uma lasca, um lascamento dessa falha, dessa cerâmica, também existe. Mas, normalmente, essas fraturas são catastróficas. Ou, então, a presença de cárie secundária faz com que você, a longo prazo, precise trocar essa restauração, tá bom? Então, aqui só mostrando o lascamento, tá vendo? Aqui, ó, uma lascazinha da coroa foi perdida, tá? Às vezes, na outra época, vocês vão descobrir se há necessidade de trocar ou se restaurar de outra maneira, mas não cabe ao nosso assunto hoje, tá bom? E esses materiais também podem ser utilizados em facetas, porque eu falei para vocês agora só em coroas, unitárias, em pontes, mas a gente pode lançar mão também de facetas de cerâmicas, e hoje em dia é muita moda, mas a gente tem que ter muito cuidado como indicar, tá? Então, as facetas, normalmente as falhas são fraturas das facetas, cárie secundária, ou falhas decorrentes ao processo de cimentação, tá bom? A composição da cerâmica ela é basicamente composta de duas fases. Uma fase cristalina, que a gente diz que a fase cristalina está responsável por toda a resistência do material, e uma fase vítrea. A fase vítrea é o que confere ao material a estética, tá? E aí, de acordo com a composição dessas cerâmicas, né, a gente trouxe para vocês essa classificação, tá? Então, essas cerâmicas elas podem ser classificadas de acordo com a sua composição em vítreas, reforçadas por partículas ou policristalinas. E a gente vai aprender cada uma delas agora, ok? Então, ó, a primeira cerâmica vítrea foi a cerâmica feldspática. Essa imagem eu trouxe para vocês para mostrar que essas cerâmicas, elas são, no laboratório,
elas são feitas da seguinte forma: é um pó que é misturado a um líquido, e aí, por incrementos e sucessivos fornos, ela é esquentada algumas vezes, é o que vai conferindo a estética dessa e o formato desse dente novo que vai ser cimentado na boca do paciente. As cerâmicas feldspáticas, elas têm uma estética excelente. No entanto, elas têm uma baixíssima resistência à tração. Elas são altamente friáveis, elas se quebram com muita facilidade. Mas elas têm uma estética maravilhosa. Então, o que é que se usa muito essas cerâmicas ainda feldspáticas? Às vezes se faz uma infraestrutura, que pode ser de metal, ou vocês vão ver mais na frente, de cerâmica, e no final a gente faz uma maquiagem que se chama, ou a gente não, né? Todo o processo laboratorial. Ou se faz uma utilização dessa cerâmica para conferir essa estética do material, tá? Para ele ficar bem agradável e parecendo cada vez mais com a estrutura dentária, tá? Ela tem um coeficiente de expansão térmica semelhante ao metal, que possibilita ser utilizada junto ao metal, tá? São indicadas em áreas anteriores, em facetas, ok? Porque elas são cimentadas e elas são estéticas e são muito utilizadas como cerâmica de cobertura, como eu falei para vocês. Por serem muito, têm uma baixa resistência, elas são utilizadas no final, depois que toda a infraestrutura da restauração está pronta, elas podem ser laboratorialmente utilizadas como cobertura naquele outro material que foi confeccionado, tá bom? Isso se for um material cerâmico ou metálico, tá bom? E por que elas são frágeis? Eu já falei para vocês. Porque elas possibilitam a concentração de tensões. Então, onde há uma trinca, se tem uma trinca, uma fenda, mesmo que seja imperceptível, ali vão se concentrar tensões e, às vezes, algo muito subliminar é capaz de quebrar essa cerâmica. E elas possuem baixa resistência à atração, tá bom? E aí o tempo foi passando. Primeiro surgiram aquelas feldspáticas, se observou todos esses inconvenientes, então vamos tentar melhorar essa cerâmica. E aí surgiram as cerâmicas reforçadas. Né? A primeira delas, reforçadas por leucitas. Leucita, o que é que se queria? Vamos melhorar a propriedade mecânica. E realmente, melhorou-se um pouco a resistência daquela cerâmica. Agora, a cerâmica reforçada por leucita. E aí existiu, na época, esse sistema de injeção que se chamava IPS Empress. E o IPS Empress CAD da Invoclé. Então, esses sistemas eles surgiram visando obter-se uma cerâmica mais resistente, ok? E aí, ó, aqui tem alguns exemplos do ponto do laboratório, quando a gente usa o CAD, e aí eu vou explicar a vocês exatamente o que é o CAD, tá? O que é que acontece? Diferente daquela outra que eu disse que iam incrementos, né? Aqui, ó, essas placas que já vêm pré-fabricadas de cerâmica, elas são no laboratório, elas são manipuladas de forma a se fazer a faceta, a coroa, o que seja, certo? Aqui, ó, é o Impress CAD, tá? Então, vem esses bloquinhos de cerâmica já prontos. Esse é o CAD, tá bom? É um tipo de sistema. Mas aí ainda se observou que a resistência não era tão boa desses sistemas, a base de leucita, reforçado por leucita. E aí se introduziu a essas cerâmicas um reforço do disilicato de lítio. E aí, pessoal, o que se observou foi que se obtinha uma cerâmica 3 vezes mais resistente, o que possibilitou, por exemplo, delas serem utilizadas em próteses fixas de 3 elementos, porque até então
Não existia a possibilidade de cerâmica, por exemplo, em próteses fixas, e só em próteses unitárias, tá? Então, próteses fixas de 3 elementos. De anterior até premolares, certo? E o sistema de injeção combinado com a técnica de cera perdida, esse era outro tipo de sistema laboratorial, né? Que foi IPS Empress 2. E também o IPS Emex, que foi uma tecnologia de injeção CAD-CAM. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que quando se descobriu, começou a se reforçar as cerâmicas com silicato de lítio, não é? Existiam dois sistemas, o IPS Empress 2 e também o IPS Emex. Esse sistema Emex até hoje é muito utilizado, porque a gente permitiu o quê? Uma cerâmica com uma resistência maior e também com uma boa estética. E quando a gente fala CAD-CAM, é porque aqui a gente vai usar a tecnologia de escaneamento e produção através de uma fresadora no laboratório, que eu vou falar um pouquinho sobre essa tecnologia, que hoje é uma realidade, mais na frente para vocês, tá? De forma, minha gente, que eu não quero que vocês decorem esses sistemas, eu só quero que vocês entendam por que existem tantos tipos de sistema, porque tudo se tratou de uma evolução, tá? Então, aqui, ó, o IPS simples, com elas injetadas, ou o Emex, que é quando a gente usa uma fresadora. A gente pega aquele bloco que eu mostrei para vocês, que tinha no outro sistema, e eles vão ser fresados. O que modifica é que nesse sistema do Emex, essa cerâmica ela é reforçada por disilicato de lítio, e aqui nesse sistema, ó, o Empress CAD, essa cerâmica ela só é reforçada por leucita. Entenderam? Mesmo assim, resolveu-se e foi-se a tecnologia foi melhorando, e aí pensou-se, e se a gente reforçasse esse material com alumina, magnésio e zircônia e infiltrasse com infiltrados de vidro? E aí, em 1989, apareceu esse sistema, o Inceram Alumina, que foi o primeiro sistema totalmente cerâmico indicado para restaurações unitárias e prótese de 3 elementos anteriores. O que se observou é que, mesmo a resistência sendo boa do outro sistema, ainda não existia uma segurança em utilizar esse sistema apenas de cerâmica pura. Quando existia a prótese posterior, às vezes ainda se associava ao metal. E aí foi possibilitado, a partir do Inceram Alumina 1, com esse reforço de alumina, magnésio e zircônia, a possibilidade de se obter um núcleo cerâmico altamente resistente, né, 400 MPa e desidratação de 40 micrômetros, decorrente da sinterização da alumínio, a qual foi infiltrada por vidro. Então, o que é que se observou? Que era possível se obter um núcleo totalmente cerâmico. Nos casos anteriores, a gente poderia, por exemplo, a gente usa muito o Emex hoje, quando a gente quer, por exemplo, fazer uma restauração indireta, quando quer cimentar uma facete, a gente sabe que quando cimenta, a gente consegue uma boa resistência. Mas, se fosse para uma prótese fixa, onde a gente precisa ter um núcleo que fique bem adaptado, ainda não existia a formação desse núcleo totalmente de cerâmica. E com as cerâmicas reforçadas por alumínio, magnésio e zircônia infiltradas de vidro, foi possibilitado a confecção desse núcleo cerâmico, altamente resistente. E sobre esse núcleo, se aplicava a porcelana feldspática para conferir uma estética melhor, porque a gente entende que a cerâmica feldspática, ela é aquela que é mais estética, ok? Na tentativa de se melhorar esses sistemas, aí as empresas começaram a investir. Existia um sistema chamado Inceram Espinel, e aí eles botaram a mistura de alumínio e magnésio como alternativa ao núcleo opaco do Inceram Alumina, e aí o que é que eles observaram?
que houve uma diminuição da resistência flexural desse material. Professora, eu não entendi mais nada. Baratinou minha cabeça. Vamos voltar. Seguinte. Quando as cerâmicas reforçadas elas surgiram, elas podiam ser reforçadas por alumina, magnésio, zircônia e filtradas de vidro, tá? O Inceram alumina, que talvez eu não tenha explicado direito para vocês, esse sistema, porque no começo eu generalizei, eu acho que eu fiz uma complicação, ele só tinha a alumina nele, tá bom? E quando foi injetado apenas a alumina, se possibilitou a presença desse núcleo cerâmico altamente resistente, tá bom? Então, a cerâmica reforçada por alumina, em 1989, foi o Inceram alumina, esse sistema foi possibilitar a restauração unitária de prótese de três elementos anteriores, até três elementos anteriores. Por quê? Porque existia o núcleo cerâmico altamente resistente e, por cima, se colocava a cerâmica feldspática. Na tentativa das empresas, né, melhorarem seus sistemas, se tentou também o reforço com magnésio e alumínio. E alumina, desculpa. Mas aí o que se observou foi que houve uma diminuição da resistência flexural. Então, esse sistema em cerâmica-espinel, ele não funcionou muito bem. Mas aí, o que é que as empresas imaginaram? E se a gente colocar o reforço de zircônia? Foi quando a Vita criou o Inceram zircônia, adicionando óxido de zircônia, que possibilitou a utilização em coroas totais posteriores. E prótese de três elementos na região posterior também, porque a resistência flexural passou para 750 em pascais. Então, quando houve a intenção de se reforçar essas cerâmicas com alumina, o resultado foi bem legal. Quando se introduziu alumina e magnésio, não foi muito bom. Mas aí, quando colocaram zircônia, viram que essa resistência flexural aumentou muito, o que podia fazer com que essas restaurações elas pudessem ser utilizadas em próteses, né, em coroas totais no posterior, né, bem como também próteses de três elementos na região posterior, que até então não sentia muita segurança. Sempre quando era posterior, se optava pelas metalocerâmicas, ok? E aí surgiram as cerâmicas policristalinas, diferentes das reforçadas, e elas são caracterizadas porque elas são produzidas exclusivamente pela tecnologia CAD/CAM, que eu vou explicar a vocês mais na frente como ela funciona. E ela não possui qualquer matriz vítrea em sua composição. Ora, se observou-se que existia a possibilidade de reforçar essa estrutura com zircônia, e ela permitia que houvesse uma grande resistência, né, à flexão, e aí possibilitou a confecção de núcleos para regiões posteriores. Pensou-se, e se a gente fizesse uma estrutura, né, com esses compostos, a zircônia e a alumínio, para fazer uma estrutura mesmo de uma prótese, por exemplo, de mais elementos, toda estética, sem ter alumínio em sua composição, desculpa, sem ter o metal na sua composição. E aí surgiram as cerâmicas policristalinas, que não possuem matriz vítrea em sua composição, ou seja, elas não são estéticas, né? E aí, quando eu falo grande estrutura, é o que eu estou mostrando para vocês. Aqui é uma estrutura, você vê que não tem um dente aqui formado, mas existe uma estrutura que vai ser cimentada, e por cima dela, no laboratório, minha gente, é que vai se maquiar essa prótese com os outros tipos de cerâmicas mais estéticas. Então, as cerâmicas policristalinas, elas têm
uma excelente estética, perdão, elas têm uma estética desfavorável, agora é diferente, e tem uma resistência altamente superior. É como se invertesse tudo que a gente construiu ao longo dessa aula, das cerâmicas. Mas para infraestruturas, elas são ótimas e são extremamente estéticas. Agora, realmente tem um preço mais elevado, tá? Então, ó, existem as cerâmicas policristalinas com 99,9% de alumina, tá? Que é o sistema Procera da Nobel. Essas cerâmicas, elas têm boas características mecânicas. Elas são um pouco mais translúcidas do que as infiltradas, tá bom? Elas são finalizadas pela técnica de estratificação natural, mas elas têm um inconveniente. Elas não podem ser unidas à estrutura dental por cimentação adesiva. Então, as cerâmicas policristalinas à base de alumina, elas não podem ser cimentadas pela tecnologia adesiva. E isso, às vezes, é uma desvantagem, porque a gente sabe que a adesão ela traz muitos benefícios a longo prazo no que diz respeito à infiltração marginal e também quando há uma cimentação efetiva, a resistência desse material ela se torna um pouco maior. Então, essas cerâmicas elas não podem ser utilizadas com a cimentação adesiva, tá? E aí surgiram as cerâmicas policristalinas à base de zircônia, que essas são fantásticas do ponto de vista de propriedades mecânicas, têm uma estabilidade química e dimensional muito favorável, e elas são muito adaptáveis à estrutura dentária por conta desse aspecto que a gente chama fortalecimento por transformação. É como se fosse assim, pessoal. As estruturas formadas por zircônia, das cerâmicas policristalinas, elas permitem, é uma característica do material, que é como se, frente a algumas tensões grandes de deformação, é como se esse material ele mudasse a sua estrutura tridimensional e se adaptasse a esse esforço, né, sofrido na estrutura bucal, se moldando e conseguindo não fraturar. Então, é como se a zircônia ela tivesse uma estrutura química de uma forma, mas frente a alguns estímulos ela consegue, antes de se fraturar, ela consegue se deformar estruturalmente sua composição, e isso confere a ela uma excelente possibilidade de sucesso e longevidade em grandes reabilitações de próteses fixas, certo? Tanto dentro posterior quanto dentro anterior. Que seria o processo ao zircônia da Nobel, o zircon da Degussa e o lava da 3M. Mas ainda o custo é muito elevado, tá? E aqui só para mostrar a vocês que existe esse composto, óxido de ítrio, ele é adicionado na zircônia pura, que ele faz isso. É esse ítrio que faz com que essa zircônia ela faça essa compensação e ela se torne bem mais agradável do ponto de vista de resistência, certo? Então, ela tem uma resistência à flexão, o ítrio permite isso, de 900 a 1.200 em pascais, né? Então, são todos esses sistemas, tá? Então, ó, as policristalinas, elas são muito utilizadas como infraestrutura de restaurações de próteses fixas, de coroas totais. Então, hoje em dia, você pode lançar mão, se não quiser colocar o metal, eu quero uma infraestrutura, eu quero zircônia, tá? Eu quero de zircônia, eu quero um coping de zircônia. A gente pode botar esse coping, e aí depois o protético vai e faz a maquiagem, faz pela técnica incremental ou outra técnica, a utilização da cerâmica mais bonita, da cerâmica, né, que tem mais características ópticas semelhantes à estrutura dental, porque a gente já sabe que as policristalinas, elas não são estéticas, ok?
Ó, tá vendo? Em infraestruturas maiores, as policristalinas, elas são bem indicadas, tá? Aqui mostrando, por exemplo, uma prótese de molar a molar, aqui é um protocolo por implantes, aqui é onde a inserção, né, no caso daqui, é uma prótese que ela é parafusada, porque está abertinha aqui, ó, a gente sabe. Essa infraestrutura, se for feita em cerâmica policristalina, a gente sabe que vai ter muito sucesso a longo prazo e também extremamente estético, ok? E aí, quando é que a gente vai indicar essas cerâmicas? Tá bom? A gente fez esse esqueminha para vocês. Que as cerâmicas vítreas, quais são? As feldspáticas, com reforço de lecita e de silicato de líquido. Esse termo eu gostaria que vocês fixassem. Elas são ácidos sensíveis. Todas aquelas que são ácidos sensíveis, elas podem ser cimentadas, tá? E eu vou dar uma aula para vocês de cimento na próxima semana. Então, essas cerâmicas, como elas podem ser cimentadas, e elas são estéticas, porque são vítreas, elas são muito utilizadas para lentes de contato, fragmentos cerâmicos, facetas, inlay, onlay e coroas anteriores, por serem cimentadas, tá? Então, os fragmentos, às vezes você tem uma restauração indireta posterior, né, que tem uma perda de estrutura dentária importante, você pode lançar mão do Emex, com certeza. Pode lançar mão de algumas dessas cerâmicas vítreas, ok? E coroas posteriores. Podem ser utilizadas se unitárias, tá? Agora, as cerâmicas cristalinas, que são aquelas ricas em alumina e zircônia, elas são ácido resistentes, ou seja, elas não são cimentadas pela tecnologia adesiva, mas elas são, a gente sabe que elas têm conferem uma resistência legal, né? Então, elas podem e são utilizadas normalmente em coroas posteriores e anteriores, quando a estética não for tão importante. Quando o paciente, por exemplo, tem uma linha de sorriso baixa, mas como elas são tem a questão do custo, às vezes também você pode lançar mão, por exemplo, de uma cerâmica vítrea. Se o paciente não tem uma carga mastigatória muito grande, mas se é um paciente que tem uma carga mastigatória muito grande, né, você acha que precisa de uma cerâmica mais resistente ali, aí você pode utilizar essas cerâmicas ácido resistentes, por exemplo, se você não quiser usar uma metalocerâmica, tá? E aí você vai lançar mão delas. Em relação à resistência, a ácidos sensíveis, as cerâmicas de silicato de lítio, elas têm uma resistência flexural maior. Por isso que podem ser indicadas em coroas anteriores, inlays e onlays. Então, se vai fazer uma inlay ou lay, escolhe pela de silicato de lítio, porque ela tem uma resistência flexural maior e a gente sabe que no posterior as cargas mastigatórias são maiores, tá bom? Quais são as características? Aqui de uma forma bem resumida, quando a gente vem para o lado de cá, quanto mais estética, menor resistência. Quanto menor estética, maior a resistência. Pessoal, se vocês conseguirem entender esse slide, para mim a aula já foi de grande valia, porque eu confesso que eu tenho um traumazinho com cerâmica. Eu sempre achei muito difícil entender as cerâmicas. E a gente acha que essa é a melhor maneira de vocês começarem a entender esses nomes. Leucita, feldspática, de silicato de lítio, alumínio, zircônia. Por que existem tantos? Então, se a gente deseja mais estética, a gente vem para as cerâmicas vítreas. Mas a gente tem que ver que a resistência não é tão boa. Então, poxa, se eu quero um dente, uma estética, o paciente tem é muito ligado na estética, então eu vou buscar ver as vítreas. Se ele não tem uma carga mastigatória tão alta, então eu vou pensar
feldispática, leucita, mas se é um paciente que quer por exemplo, vai restaurar um dente posterior e precisa, a gente quer dar um tratamento estético. Poxa, eu vou na de silicato de lítio, que tem uma estética favorável também, mas ela vai, né, segurar mais as cargas. Também nos anteriores, a de silicato de lítio também ela tem uma estética boa. Não é tão perfeita, não é igual, mas isso tudo vai fazer com que a gente pese na hora de indicar, tá? E por que a gente está falando sobre isso com vocês? Porque quem tem que saber disso somos nós, dentistas, e não os protéticos. E durante muito tempo, pessoal, os protéticos é que definiam. Então, a gente tem que dizer, olha, eu quero uma cerâmica de silicato, eu quero um coping de zircônia com uma cerâmica de silicato de lítio, ou então eu quero um coping metálico. Isso tudo a gente tem que saber. Vocês não precisam saber disso hoje, mas vocês já podem entender qual é o que define, o que é que a gente tem que estar em mente quando vai escolher um sistema cerâmico, tá? Aqui só reforçando, né, que em relação à retenção, as cerâmicas cristalinas, elas têm uma resistência maior, mas as ácidos sensíveis, elas também, em relação às retenções, elas se retém a estrutura dentária através da cimentação adesiva e as cerâmicas cristalinas através da cimentação, que normalmente a gente usa o fosfato, tá? É uma cimentação diferente, não é a cimentação adesiva, mas eu vou explicar isso a vocês na próxima aula, tá bom? E aqui, só para mostrar a vocês que hoje essa é uma realidade. Na minha época era algo muito distante. A gente começou, eu me lembro quando eu estava aí do lado de vocês, eu fui para um congresso que teve, aí foi quando chegar aqui o Procera com força total, e eu ficava encantada com aquele sistema, que um scanner, que a gente fazia o preparo no consultório, né, moldava e mandava às vezes já escaneava esse modelo, ou então mandava o modelo para a Alemanha, e lá se fazia, e a gente às vezes mandava só pelo computador, pelo software. Isso para mim era demais, mas hoje isso é uma realidade. Então, o que significa CAD/CAM? O CAD, minha gente, significa Computer Aided Design, tá? E o CAM, o Computer Aided Manufacturing. Então, CAD é quem tem vamos dizer de uma forma bem leiga, é quem tem o escaneamento, o scanner, é quem tem o computador, é quem faz o design dessa estrutura. E o CAM é quem tem a máquina fresadora. Normalmente, os laboratórios, eles funcionam como CAD/CAM, porque normalmente o que é que a gente faz? Hoje, a gente molda o paciente, né? E aí, esse escaneado vai para o computador através de um software. Lá ele é, né, todo organizado no computador, e aquele computador lê aquele preparo e manda informação para a fresadora, que é o CAM, já é quem tem a fresadora já é o CAM, e aí, através daqueles bloquinhos de cerâmica, a fresadora vai lá, corta aquele dentinho, como se fosse através da prototipagem, e aí faz o dentinho do jeito que a gente queria, com a cor que decidiu, tudo que decidiu no computador. Então, isso significa sistema CAD/CAM, tá? Hoje, a realidade maior nos consultórios é que alguns consultórios odontológicos, eles já são CAD, já fazem, às vezes, já o escaneamento e já mandam para o laboratório apenas a imagem no computador, ou já existem muitos consultórios aqui que já têm sistemas CAD/CAM, que no próprio consultório se fresa. Mas aí também vale a pena nessa aula mostrar para vocês que alguns desses sistemas, e para se ter, tem que haver um grande treinamento, tá? E aí, para que essas restaurações, elas realmente elas sejam cimentadas e elas sejam finalizadas de acordo com o que se queria. Então,
há uma necessidade de uma curva de aprendizado muito grande desse dentista, tá? E desse protético, de forma que não é só propaganda, né? Eu acho que a gente está numa época que daqui a menos tempo a gente vai estar mais tranquilo em relação a isso e a gente vai estar mais calibrado, mas esse processo CAD/CAM é uma realidade que a gente não tem como voltar atrás. E cada vez mais vão surgir sistemas, e o que a gente deseja que sejam sistemas, pessoal, que não sejam vinculados, porque normalmente os sistemas, vocês talvez já escutaram falar do SEREC, normalmente eles vinculam o scanner com o software, com a fresadora, de forma que se você for usar outro material, você não consegue. Então, o ideal era que esses sistemas fossem intercambiáveis, e eu acho que vai chegar um momento na história de que isso vai acontecer, sim. Assim eu desejo, porque aí a gente vai poder escolher que tipo de cerâmica utilizar com o sistema CAD/CAM que a gente tiver, e não ficar vinculado àquele tipo de cerâmica, aquele tipo de material, entendeu? Então, aqui eu mostrando a fresagem, a usinagem, tá vendo? Ó, uma máquina fresadora. Isso aqui é acoplado a um computador que vai exatamente dizer como é que a fresadora vai cortar esses blocos de cerâmicas, que aí, dependendo do sistema, pode ser um sistema, pode ser outro sistema, e daí vai, tá? Aqui, ó, quando esse sistema, o CAD, ele é feito no consultório com o escaneamento na boca, isso pode acontecer, a gente chama de chairside. O chairside é aquele dentista, aquele profissional que ele mesmo escaneia aquele na boca, aquele preparo, tá? Aquele trabalho. Ou esse escaneamento ele pode ser feito em lab. O que é que vai ser escaneado em lab? Um modelo, e não o preparo na boca, tá? Então, aqui, ó, o escaneamento no modelo. O modelo vem, escaneia e a peça é confeccionada para ele. Ó, aqui um preparo, uma inlay, ó. Uma inlay de cerâmica. O IMEX é ótimo para isso, para inlays, tá? Aqui, só para mostrar a vocês, quando a gente chama ácido sensível, é quando a gente consegue condicionar a superfície dessa coroa, dessa faceta, com ácido fluorídrico, para que ela possa ser unida no dente através do procedimento adesivo, mas isso fica para outra aula, tá? Então, pessoal, eu espero que eu tenha conseguido fazer com que vocês permeiem e entrem nesse mundo das resinas, tá? Porque é um universo extremamente grandioso, tá? Opa, desculpa. Extremamente grandioso. E que nós tentamos realmente fazer com que vocês vocês estão me vendo, fazer com que vocês entendessem e pudessem não ter medo desse universo novo, que é o universo das cerâmicas odontológicas, tá? Eu estarei aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula.